Aqui é uma gravação de Lucas Emanuel Gomes da Silva, do grupo de Alice. Primeiramente, a gente começou importando os pacotes e as classes. A gente importou a classe gerenciar do manifestações, manifestação, e também importou o Java Swing e Option Pane para utilizar ele no código. No caso aqui é a parte do main, a parte que o usuário irá ver. Aqui aparece todo um menu para o usuário e ele vai digitar a opção que ele quer e vai entrar no while. E esse while vai ficar em loop até ele digitar o 9, que é o sair. No caso, vai entrar em um switch case também, dependendo de cada opção que ele digitar. Se o usuário digitar 1, vai entrar nisso aqui e vai listar as manifestações. Se não encontrar nenhuma, ele mostra uma mensagem que não encontrou. E se encontrar, ele também mostra a lista de manifestações. Ocorre o mesmo para reclamações, sugestões e elogios. Ele vai fazer esse mesmo processo para essas quatro coisas. Aqui é a parte de adicionar, que a gente solicitou o nome do quem está fazendo, o título, a descrição. Cria um array de string que tem três opções, em aberto, em atendimento e finalizado, e pergunta e solicita a opção em mais um de option pane. Aqui a gente criou outro array de strings, que é o opções tipo manifestação, que tem reclamação, sugestão e elogio, que também pede para selecionar, e no fim ele adiciona essa nova manifestação ao código. No caso aqui temos a opção 6, que é quando o usuário vai pesquisar. O usuário vai passar o número da reclamação que ele quer pesquisar, o código, vai fazer uma pesquisa, através de gerenciador pesquisa código navegação. Se manifestação encontrada for diferente de nulo, ele vai mostrar todas as informações, código reclamante, título, descrição, situação, tipo de manifestação e as manifestações encontradas desse final. E se não tiver nada, ele vai mostrar isso aqui, manifestação não encontrada. No caso aqui, no caso 7, o código de remoção. Ele também pergunta ao usuário qual é o código que ele quer remover. Se esse código for diferente de nulo, ele vai remover, mas antes ele pergunta se o usuário tem certeza que quer remover essa manifestação. Aqui a gente utilizou um operador booleano para decidir se seria removido ou não após a pergunta. Tem o de option pane após perguntar se teria certeza ou não. Caso a remoção seja aderida, aparecerá isso aqui, manifestação removida com sucesso. E o caso dele desista, e caso não exista uma manifestação com esse código, aparecerá o erro e nenhuma manifestação encontrada. Código 8, a gente pergunta também o código da manifestação que quer alterar, utiliza o pesquisar e detalha a manifestação. Primeiro mostra a manifestação que ele quer alterar e depois faz uma nova, usa esse string nova situação e um de option pane. A gente altera a situação, caso ele queira alterar a situação, cria essa nova string em nome, em atendimento e finalizada, que seria as situações. Utilizamos o if para avisar caso a manifestação seja alterada com sucesso, caso o usuário opte por não fazer nenhuma alteração e caso o número que ele falou de manifestação, o código não foi encontrado. E o caso 9 é o caso de saída, que é quando irá sair do while. Agora eu vou explicar a parte da nossa classe manifestação. A gente inicia o contador com 1 e a cada vez ele vai incrementando, cada vez que for adicionado uma nova manifestação, fazendo isso de forma automática. A gente declarou todas essas variáveis e a gente fez a pública manifestação, que seria a nossa classe, o nosso construtor.
Esse é o construtor da nossa classe. Ele é usado para criar uma nova instância da classe manifestação. O construtor recebe como parâmetros o nome do reclamante, o título, a descrição, a situação e o tipo. A gente também criou os métodos getters e setters. No caso, no get reclamante, o set a gente usa ele para botar o nome do reclamante aqui, retorna o nome do reclamante. No caso, a gente usou esses métodos getters e setters para definir e obter o nome do reclamante. No caso, a gente utilizou todos os getters e setters para obter e definir os variáveis: descrição, reclamante, situação, o tipo, o código. O código só tem um get, não tem um set, ele só retorna. Agora eu vou explicar a nossa parte do gerenciador manifestações. No caso, a gente utilizou métodos. Esses métodos, esse método listar manifestações, ele obtém os detalhes de cada manifestação. Ele puxa lá o get código, get reclamante, get título, get descrição, get tipo. Ele retorna as manifestações. O listar reclamação, ele puxa as mesmas informações e retorna as reclamações que estiverem cadastradas nesse código. O listar sugestões faz a mesma função, retorna sugestões, e o listar elogios também. Esse método adicionar manifestações permite adicionar uma nova manifestação à lista. Recebe um objeto manifestação como parâmetro. Receber um objeto manifestação como parâmetro e o adicionar a lista manifestações, a lista geral. Caso agora o remover. Aqui adiciona, aqui o pesquisa, no caso pesquisar. Esse método usa como base o código fornecido. O parâmetro é o código. Ele retorna a manifestação que for compatível com aquele código. No caso, se encontrar o código, ele retorna a manifestação. Aqui temos o método remover manifestação por código. Esse método remove uma manifestação com base no código fornecido. Retorna true se a manifestação for removida com sucesso, e caso não, retorna false. Aí temos o alterar situação. O alterar situação, esse método permite a gente alterar a situação de uma manifestação com base no código de manifestações e na nova situação fornecida como parâmetro. Ele pesquisa a manifestação por código também. Se a encontra, utiliza a situação da manifestação para a nova situação.